Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica e o tema de hoje é De Corvo Stupido. Então é uma fábula de Fedro e realmente este corvo é estúpido, certo? Mas antes de nós contarmos essa fábula em latim, peço a vocês que compartilhem esse vídeo e inscrevam-se no canal da Escola Clássica e recebam, para receber aí mais fábulas, mais vídeos, mais explicações aqui sobre esta língua maravilhosa e também sobre grego, certo? Então, vamos começar essa leitura aqui. Primeiro de tudo, eu vou ler a fábula, a pequena fábula completa aqui, porque ela tem uma métrica, tá? Elas são fábulas metrificadas, que nós devemos aí notar um pouco dessa musicalidade da fábula. Tá? Então eu vou ler completa e depois eu faço as explicações aqui sobre o latim empregado aqui no texto. De corvo stupido. Cum de fenestra corvus raptum caseum, comesse vellet celsa residens arbore, vulpe sunc vidit dende sic cepit loqui. Quituarum corve penarum est nitor, quantum decorem corporet vultu geris. Si vocem haberes, nulla prior alles foret, at illis stultus dum vult vocem ostendere, emisit ore caseum, quem celeriter, dolosa vulpes avidis rapuit dentibus, tum demum ingemuit corvi deceptus stupor. Eu vou ler aqui a última frase novamente. Tum demum ingemuit corvi deceptus stupor. Então, essa fábula, eu vou contar aqui a história normalmente aqui, vou contar para vocês o que acontece aqui nas cenas, então para que vocês possam não só se guiar aqui das palavras que eu vou explicar daqui para frente, mas para que vocês possam ter uma ideia do que está se passando em cada parte da história. Então, primeiro, um corvo está na sua árvore, está ali situado, está acomodado em sua árvore, em seu galho de árvore, comendo um queijo que foi retirado de uma janela, que ele roubou de uma janela da casa de alguém. E uma raposa que o enxerga, que o vê debaixo da árvore, começa a provocá-lo, começa a dizer algo ao corvo. E começa a dizer assim: corvo, quão belas são tuas penas, como tu reluz com essas penas tão belas, ou algo desse tipo. E quanta elegância tem o teu corpo. Se tivesses voz, se pudesses dizer alguma coisa, se pudesses falar, serias a ave mais bela dentre todas as aves. Então o corvo rapidamente, ele quer provar que pode falar, que pode repetir palavras, que pode falar também, para mostrar então que é sim a mais bela das aves, e perde o queijo que está no seu bico. E a raposa rapidamente prende o queijo com os dentes e foge e sai, roubando assim o queijo do corvo. Então a raposa, é claro, é sempre muito mais astuta, e esse corvo aqui, embora ele possa falar, ele é um tanto ingênuo. Então esse corvo estúpido, que é exatamente aqui o verbo usado quando eu digo de corvo stupido. Então, sobre esse de corvo estúpido, esse de, a preposição quer dizer sobre. Então, sobre o corvo estúpido. Cum de fenestra corvus raptum caseum. Então, aqui, como esse cum tem o sentido de porquê, Cum de fenestra corvus raptum caseum. O queijo roubado seria isso, Como um queijo roubado da janela. Aqui ele usa de fenestra nesse sentido de retirado de, ou ali
ou seja, que foi retirado, que foi levantado de algum lugar, ou que caiu, quando nós dizemos, por exemplo, de arbore cadit, nós temos esse sentido na vertical, né? Cum defenestra corvus raptum caseum comesse vellet, então ele quisesse vellet, aqui o conjuntivo de vult, né? De vult, que é querer, o verbo querer, e comesse, que vem justamente do verbo esse, que é o verbo que dá origem ao nosso verbo da língua portuguesa, comer, comesse. Então aqui é o infinitivo, comesse vellet. Então, que quisesse comer esse queijo, aqui é isso ao que ele se refere aqui. Comesse vellet, celsa residens arbore. Então, sentado, esse residens vem de sedere, né? De sentar-se. E aqui nesse caso, esse residence não tem o sentido aí de residir, mas tem o sentido de sentar-se, ou seja, é a origem do nosso verbo residir, tá? Mas ele estava situado ou estava ali acomodado na árvore. Seria a melhor tradução. Não sentado, talvez o corvo não estivesse ali sentado realmente, né? Celsa residens arbore. Aqui, celsa e arbore, no caso ablativo. Ou seja, ele usa aqui no particípio residens, que vem de residere. Ele tem, então, esse particípio residens. Vulpes unc vidit. Então, a raposa, vulpes, e aqui o caso é nominativo mesmo. Então, o nome raposa em latim, mesmo no nominativo, se diz vulpes. Parece plural, mas não é. Vulpes unc. Então, este corvo, unc, se refere ao corvo. Unc vidit deinde sic cepit loqui. Então, começou a falar assim, sic, deinde, depois, ou então, e depois, ou então, começou a dizer, começou a falar algo, loqui. Esse verbo aqui está, é claro, é um verbo depoente e está aqui no infinitivo, loqui, falar. E ela diz, quituarum corve. No latim, lembrando, nós podemos inverter as partes da oração como quisermos, nós podemos usar essas partes aqui do melhor modo, do modo mais belo possível. Então ela diz, quituarum corve, penarum est nitor. Nitor, ou seja, splendor, de tanta beleza, pelas penas ou das tuas penas, né? Das tuas penas, como tu reluz por tuas penas, é isso que ele mais ou menos quer, que a raposa mais ou menos quer dizer. Quantum decorem corpore et vultu geris. Então, quanta beleza tu sustentas, tu tens através do corpo e das tuas faces, da tua face tão bela. Corpore et vultu geris. Decorem, e decorem aqui está no caso acusativo também, corpore e vultu está no caso, são duas palavras, no caso ablativo, são os meios pelos quais ele tem essa beleza. Então nós vamos dizer corpore, vultu, ou poderíamos, forçando a nomenclatura gramatical, dizer que são os instrumentos pelos quais ele tem a beleza, são o quê? O corpo e a face. Si vocem haberes, se tivesses voz, si vocem, e esse si é realmente, então, o si da língua portuguesa, si, ou se, né? Si vocem haberes nulla prior ales foret. Esse ales vem no sentido de aves. Então, nulla prior ales foret. Não haveria, esse foret tem o sentido de esset, né? Mas esse esset também não é bem não é ele ser, não é o corvo, não é que o corvo seria, não, é que não haveria, tem o sentido de, então, do verbo haver. Então, não haveria qualquer ave, não haveria nenhuma outra ave, não haveria nenhuma outra
ave melhor, uma outra ave mais importante do que tu. At ille stultus, mas at ille, o corvo, né? Então esse ille aqui é o pronome, refere-se ao corvo. At ille stultus, mas o corvo bobo, mas o corvo estulto. At ille stultus, dum vult vocem ostendere, enquanto, dum é enquanto, dum vult vocem, enquanto, né? E por querer mostrar a sua voz, querer mostrar, vult ostendere. E esse ostendere tem o sentido de, como dizem em algumas partes do Brasil, de amostrar-se, né? Então, vult ostendere. Então, quer mostrar-se. Quer mostrar a sua voz. Dum vult vocem. Então, de vox, que é o caso nominativo, nós teremos aqui o acusativo vocem. Dum vult vocem ostendere. Então, por querer. Aqui, se nós traduzíssemos literalmente, diríamos, enquanto quer mostrar a sua voz, mas não faz sentido, então nós dizemos por querer mostrar a sua voz. Emisit ore caseum, perde o queijo, emisit, perde, ou no sentido de deixa ir-se o queijo, deixa que se vá o queijo, emisit ore, da boca, de os, nós teremos aqui o caso ablativo ore, emisit ore caseum, o queijo. Quem celeriter, e esse quem, ou seja, o pronome que refere-se ao queijo, quem celeriter, o que velozmente, a raposa dolosa vulpes, aqui esse dolosos tem o sentido de mentirosa, de trapaceira, né? Dolosa vulpes avidis rapuit dentibus. Então, rouba aí esse queijo rouba esse queijo do corvo, não é? Então, avidamente rouba o queijo do corvo. Vulpes avidis rapuit dentibus, rouba com os dentes, né? Ou, não, melhor, não é rouba, mas consegue apanhar o queijo no ar, né? Consegue apanhar o queijo com a sua boca. Tum demum, depois, então, tum demum ingemuit corvi deceptus stupor. Aqui, o sujeito da frase seria deceptus corvi stupor. Então, a estultice, a ingenuidade então, desse corvo, seria mais ou menos isso, que é o que chora, tá? Mas isso é uma figura de linguagem. Quem está aqui gemendo, ingemuit, do verbo ingemuit, é o próprio corvo, né? Mas aqui nós podemos usar o autor aqui usa esse recurso em que uma característica do corvo é que faz a ação. Tum demum ingemuit corvi deceptus stupor. Bom, eu espero aqui ter explicado muito bem aqui ter explicado aqui bem como funciona a montagem aqui do latim dessa simples fábula, que na verdade é muito interessante e tem musicalidade. Eu até, embora não tenha feito isso, mas procurarei fazer, tá? Dou a indicação a vocês que memorizem essa fábula, que é muito interessante, até mesmo para, se algum de vocês tiver o objetivo de dar aulas, pode memorizar esta pequena fábula aqui, metrificada, então cantar aqui esta fábula e aos poucos explicar essas palavras, esse vocabulário que está aqui e a própria gramática latina através disso. Agradeço a presença, a presença de todos vocês e curtam aí o nosso vídeo. Também compartilhem o canal da Escola Clássica, comentem tudo que precisarem aqui, apontem qualquer coisa que acharem necessário. Estamos aí à disposição sempre para nos comunicarmos com vocês o quanto quiserem, certo? Muito obrigado e até um próximo vídeo.